Pode sentar. Vamos lá, que o tempo está corrido. Ele já me Ele já me apresentou. Meu nome é Suelen, sou esposa do pastor Sérgio. Meu nome é Suelen, sou esposa do pastor Sérgio. Nós auxiliamos aqui na Reobote pastor Alexandre e pastora Bárbara. E eu estou com a missão de trazer uma palavra nessa noite. E nós estamos no ano de Timóteo, né? E todas as ministrações têm sido falado sobre discipulado, e tem falado, explicado detalhadamente o porquê do ano Timóteo. É o ano do discipulado. E aí, baseado nisso, eu fui pesquisar o que significa discipulado. E de uma forma bem simples, eu consegui extrair que o discipulado nada mais é do que explicar, ensinar. Então, nesse ano de Timóteo, nós estamos aqui como ministros do Senhor para te explicar, para te ensinar, para apontar o caminho para que você se torne um discípulo de Jesus. Então, sinta-se com seu coração alegre por estar numa igreja onde o coração arde por te discipular, por te ensinar a caminhar cada dia mais perto do Senhor. Amém? Gente, isso aqui é muito grande, é quase do meu tamanho. Vamos lá. E aí, estudando sobre isso, eu comecei a pesquisar e tentar entender o que quer dizer o discipulado, o que eu poderia trazer para a igreja, para poder trazer um pouco de entendimento. E pensando sobre isso, eu acredito que a base de todo todo é o amor. Porque à medida que eu me sinto amada, eu me sinto encorajada em receber um conselho. Quando eu me sinto amada, todo tipo de exortação eu vejo como algo bom para a minha vida. Porque quando eu me sinto amada, tudo que é falado, tudo que é ensinado, tudo que é ministrado na minha vida, eu recebo como um ato de amor, como um ato de cuidado. Então, se tem uma coisa que você precisa guardar no seu coração, você como um discipulador e você como um discípulo, que se você quer discipular alguém, o primeiro passo é você amar essa pessoa. Porque quando você ama essa pessoa, você vai se importar. Quando você ama essa pessoa, você vai se preocupar. Quando você ama essa pessoa, você vai se atentar a ver como ela está e o que ela precisa. E um bom discipulador, ele precisa amar. Se você está tentando discipular alguém que você não ama, para um pouco, peça ao Senhor uma estratégia, peça ao Senhor amor para que você possa amar, porque quando nós amamos, nós conseguimos encorajar e fazer e tornar essa pessoa um grande discípulo de Jesus. Vocês estão entendendo? A base de todo discipulado é o amor. E aí, pensando sobre isso, porque quando nós somos discipulados por alguém, nós precisamos aprender, porque discipulado é ensinar, né? Então, para mim ensinar, eu preciso confrontar essa pessoa. Não existe discipulado sem confronto. O confronto é olhar para aquela rota, olhar para uma pessoa, ver que ela está traçando uma rota errada e eu vou reposicionar ela. Então não tem como. Um discipulado bem feito, ele precisa existir confronto. Mas o que é confronto? E aí eu fui pesquisar o que é confronto. Confronto é nobre, é por amor e não por raiva. Confrontamos ideias para que o problema seja exposto, entendido e resolvido. Nada mais é do que isso, gente. Quando você está discipulando alguém, você precisa confrontá-la. E o que é confrontar? Você trazer o problema, expor o problema. À medida que eu entendo o problema, eu mudo a minha rota. É diferente de afronta, porque quando eu afronto, eu falo, olha o que é o afronto, para que você entenda a diferença de confronto e afronto. Nós estamos falando de discipulado, então isso é muito importante, para que você tenha um discipulado sadio, um discipulado eficaz, você precisa entender a diferença de confronto para afronta. A afronta é quando ofendemos alguém sem nenhum critério, cuja postura não resolve a situação e só agrava o problema, bloqueando o acesso do coração. Quando nós nos sentimos afrontados, qualquer palavra que é dita para nós levamos aquilo como uma ofensa. Mas quando nós somos afrontados, é exposto o nosso problema, eu quero que enfatize isso para que você entenda isso. O confronto, ele expõe o problema, me faz entender esse problema, e à medida que eu entendo esse problema, eu mudo.
Só assim que nós vamos conseguir ter um discipulado eficaz. Quando nós entendemos e estudar e trabalharmos com as estratégias certas, nós vamos conseguir discipular pessoas, transformar vidas, transformar famílias. E quando a gente fala de discipulado, envolve muitas áreas da nossa vida. Eu posso discipular um homem a se tornar um pai de família. Eu posso discipular um jovem a se tornar um jovem promissor. Eu posso discipular uma mulher e tornar ela uma grande mulher de Deus. O discipulado abrange várias áreas da nossa vida, então nós precisamos ter entendimento, usar as estratégias certas para que possamos trabalhar com excelência para o Senhor. Amém? Isso era apenas uma introdução para que você entenda o que é discipulado. Nós estamos no ano de Timóteo e eu quero usar 2 personagens nessa noite para falar sobre discipulado. Porque o tema dessa noite, você tem aí o tema? O tema, discipulado 1 a 1. Nosso tema nessa noite é discipulado 1 a 1. E baseado nesse tema, eu quero falar sobre 2 personagens, que é Maria e Isabel. Maria, nada menos do que a mãe do nosso amado Jesus. E a Maria, ela foi discipulada por Isabel, uma mulher mais velha, uma mulher madura, uma mulher conhecedora das Escrituras. E nós vamos falar sobre a história de Isabel. É uma história linda, uma história apaixonante. Depois você termina de ler essa história e é linda. Eu creio que da mesma forma que o Senhor ministrou o meu coração, vai ministrar o seu também. Amém? Amém, gente? Vamos quebrar esse clima em nome de Jesus. Vamos lá, Lucas 1, 6. Nós vamos falar sobre Isabel. Vamos começar pela história de Isabel, depois a gente entra em Maria. Lucas 1, 6. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Zacarias era marido de Isabel, a mulher madura que eu falei. A mulher que discipulou Maria, a mulher que ensinou, a mulher que ajudou ela a passar pelos processos, a superar os medos, as dificuldades. E o texto diz que ele obedecia cuidadosamente todos os estatutos. Aqui fica claro um dos atributos de um bom discipulador. O primeiro atributo que um bom discipulador precisa ter, ele precisa obedecer cuidadosamente a palavra do Senhor. Um bom discipulador, ele não discipula alguém falando baseado no que ele acha, no que ele pensa, no que ele gosta. Um bom discipulador, ele discipula à luz da palavra. O que a palavra diz? Quando um discípulo vai procurar um discipulador para falar que está com problema no casamento, com problema nas finanças, ele não vai falar, eu acho que você tem que fazer isso. Um bom discipulador, ele vai falar o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. O que a Bíblia diz? Porque Isabel, ela era vista, ela era conhecida, porque ela obedecia todos os mandamentos e estatutos do Senhor. E lendo isso, porque o texto fala assim, olha o que diz, ó, Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente os... Não, está muito fraco. Obedeciam cuidadosamente todos os... Está diferente aqui? E quando eu fui ler, olha esse pedacinho que está falando assim, ó. Eles eram vistos como justos diante de Deus. Está para ir para você? Está vendo? Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente os mandamentos do Senhor. E quando eu li isso, justo aos olhos de Deus, nesse contexto, todos ali naquele contexto obedeciam. Os religiosos obedeciam os mandamentos de Deus. Eles obedeciam às leis de Deus. E o que fazia deles justos perante aos olhos de Deus? E eu fiquei pensando, refletindo, eu falei, eu quero entender o que fez Deus olhar para Isabel e ver ela como justa perante a Deus. E eu falei, Senhor, o que é? E eu comecei a estudar e eu falei, Senhor, eu preciso entender o que você quer dizer aqui. E sabe que eu entendi, à medida que eu comecei a estudar, que Isabel ela foi vista como justa perante a Deus, porque ela não estava limitada em obedecer apenas a lei de forma externa. Ela se comprometeu em também obedecer a lei de forma interna, porque a lei nos condena, diz que nós não podemos matar, mas Isabel ela estava comprometida em também não matar ninguém internamente. Isso é muito forte. Quando eu li isso, estudando, eu falei, caramba, quantos nós estamos dentro de uma igreja, cultuamos, somos cristãos e praticamos todas as leis. Mês que vem, em março, eu faço 20 anos de casada. Glória a Deus! Só eu que estou feliz, gente.
Você também, né, amor? Mês que vem eu faço 20 anos de casado, gente. E eu poderia estar aqui me vangloriando e falando, 20 anos de casado, nunca traí o meu marido. Eu não adultero. Santa, maravilhosa. Porque a lei condena o adultério. Mas será que eu já não traí a confiança dele quando eu menti? Quando eu desonrei ele, na falta da presença dele, eu desonrei? Será que não foi um adultério? Será que eu não traí a confiança dele? Nós precisamos estar atentos às escrituras, porque a gente não pode ser somente ouvinte, mas a gente tem que praticar aquilo com êxito, tudo aquilo que a gente lê e aprende. O ser obediência às leis de Deus não pode me limitar de forma externa para que os outros vejam e falem o quanto ela é santa. Uau, 20 anos casado, nunca traiu o marido. Mas eu preciso olhar para dentro de mim. Será que eu tenho obedecido às leis de Deus de forma interna? Será que eu tenho honrado meu marido? Será que eu tenho respeitado meu marido? A lei diz que nós não podemos roubar. Mas será que nós não temos roubado? Porque às vezes existe um propósito, o Senhor coloca no seu coração de forma específica. Abençoa a igreja com tanto, abençoa o irmão com fulano e a gente endurece o nosso coração. Será que nós não estamos agindo, praticando a lei de forma externa? Eu sou dizimista, eu não roubo, nunca assaltei nenhum banco, nunca assaltei ninguém. Eu estou obedecendo a lei de forma externa, mas eu tenho desobedecido a lei de forma interna. O Espírito Santo tem sinalizado, abençoa alguém, abençoa a obra, abençoa o ministério, e eu endureço meu coração. Eu tenho sido desobediente às leis do Senhor de forma interna. E quando eu reparei isso no texto, eu falei, Senhor, toma o meu coração. Me ensina a ser obediente, não somente assim, Senhor. Eu quero agir de verdade. Eu quero adorar com os meus lábios, mas te adorar com o meu espírito, com a minha alma, com as minhas emoções, que não seja falso, que não seja uma mentira, que não seja um fingimento. Porque é muito fácil eu mostrar o quanto eu sou cristã, o quanto eu sou religiosa. Mas Deus sonda a mente e coração. De repente a gente está aqui e não matou ninguém. Glória a Deus por isso, que não tem nenhum assassino nessa noite. Mas quantas pessoas estão mortas dentro do nosso coração? E de repente já está até cheirando mal. Já até cheirando mal. Quando eu li isso eu falei, Senhor, que eu seja vista como Senhor, como justa diante dos seus olhos. E que da mesma forma que isso ardeu no meu coração, eu quero declarar que isso arda no seu coração. Porque quando eu estou sentada aí, eu também estou sendo discipulada. Quando os homens de Deus sobem nesse altar e começam a ministrar, e quando eles começam a falar, eu fico assim, Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero usufruir disso. Senhor, coloca para mim também, derrama um pouquinho aqui também. E da mesma forma que eu fui confrontada dentro da minha casa, sozinha com Deus, eu quero declarar que você também será confrontado. Chega de ser crente de forma externa, que sejamos cristãos de forma interna. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? E vamos lá, vamos continuar a história. Vamos lá, vamos pular para o 7. Zacarias e Isabel. 7, tá? Não tinham filhos, pois Isabel é estéril, e ambos já estavam bem velhos. 8. Certos dias, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Um discípulo, ele precisa ter um coração de servo. O texto diz que o marido de Isabel, uma só carne, ele estava servindo numa escala sacerdotal, ele estava servindo na igreja. E glória a Deus por isso. Um atributo de um bom discipulador, ele precisa ter um coração de servo. Ele precisa servir dentro da igreja, ele precisa servir no trabalho. Sabe aquela sua amiga que está passando por uma crise no casamento? Você precisa servir no seu trabalho. Falar, olha, vamos conhecer Jesus. Olha o que Deus fez no meu casamento. Deus restaurou o meu casamento. Deus restaurou a minha família. Senta com ela, toma um café, um discipulado, uma conversa franca. Discipulado é uma conversa, é ouvir, entender, fazer ela entender. De repente, você pode não estar aqui servindo e achando que não, eu só sirvo quando eu estou na igreja. Quando você serve uma vizinha que está lutando contra um diagnóstico, seja de câncer, seja do que for, e você para uma hora do seu dia, senta com ela, olha dentro dos olhos dela e fala, minha filha, não desiste, porque o Deus que eu sirvo faz estéril gerar.
O Deus que eu sirvo restaura casamento. O Deus que eu sirvo cura. O Deus que eu sirvo faz o cego enxergar. O Deus que eu sirvo pode mudar a sua vida. Isso é discipulado. Um discipulador, ele precisa ter um coração de servo, estar disposto a servir em qualquer lugar. Não se limite a servir na igreja. Nós precisamos servir na igreja. Mas um servo precisa ter um coração de servo. E servo, ele serve em qualquer lugar. Independente de onde esteja, numa escala de trabalho, na faculdade, no colégio. Ei, esses dias, há um tempo atrás, eu estava conversando com o Lindomar. Lindomar falou que na faculdade o que mais tem são jovens tentando suicídio. O que você está fazendo na faculdade, jovem? Que você não sentou para tomar um café? Que você não sentou para falar do amor de Deus? Que você não sentou com ele para falar o que Deus fez na sua vida? Está se omitindo. Ano de Timóteo, ano de discipulado, ano de se importar, ano de amar, ano de cuidar. Um cliente chega na sua loja, não é só um cliente, é uma vida. Eu lembro que quando nós entramos na Reobot, meu marido era taxista. E ele é apaixonado, querendo fazer tudo. E o pastor Alexandre falou assim para ele: tu quer ganhar vida? Ele falou: quero. Então faz o seguinte, escreve carta. Escreve o endereço da igreja. Todo mundo que entrar no carro, você dá um papelzinho com o nome da igreja. Fala de Jesus. E ele começou a fazer isso. Isso também é discipulado. Sabe o que acontece? Quando nós estamos no primeiro amor, a gente faz tudo. Mas os anos acabam fazendo com que a gente esqueça do primeiro amor. O ápice do evangelho é a paixão por vidas. A gente não pode perder a paixão por vidas. E vidas são todos, seja na igreja, seja fora da igreja. E que o nosso ano de discipulado, o nosso ano de Timóteo, comece em casa, mas se estenda por todos os lugares que a gente pisar. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá, 1:16. E aí Isabel era estéril, o anjo sinaliza para Zacarias que ele vai ter um filho, né? O nome dele vai se chamar João Batista. Vamos pular para 1:16 para não ficar muito extenso. 16. Fará muitos israelitas, o anjo está falando de João Batista, a quem Isabel iria gerar. Ela era estéril. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os filhos. E levará rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Um discipulador com o coração alinhado em Deus, ele gera novos discípulos. Isabel era estéril, Isabel não poderia ter filho, Zacarias não tinha filho, mas quando eles se comprometem a exercer aquilo que o Senhor chamou para eles, o ventre dele também iria gerar. João Batista estava na barriga, mas o texto diz que o anjo fala que ele iria ganhar multidão. Sabe o que acontece? Um bom discipulador ele gera novos discipuladores. Porque um discipulador, ele ensina discipulando. Ele ensina vivendo. À medida que João Batista foi crescendo, isso eu já imaginando, tá? Porque eu, quando leio a Bíblia, eu gosto de imaginar a história, me imaginar lá dentro. E eu começo a imaginar. O anjo já declarou. Se o anjo declarou, foi porque Deus falou, então não tem como falhar. Mas no decorrer dos anos, eu começo a imaginar. Isabel teve João Batista. Tu imagina João Batista vendo Maria sentada, uma outra Maria, né, que essa já foi, mas uma Maria sentada na sala da mãe, tomando um cafezinho com a mãe, e a mãe discipulando, e aquela mulher chorando, e ela orando, e depois ele vê o pai no trabalho, conversando com um jovem, discipulando. Você acha que isso não começou a gerar dentro de João Batista o desejo também de discipular? Porque um bom discipulador, ele gera novos discipuladores. Porque ele ganha. A pessoa, quando olha, ela fica envolvida com aquela situação. Esse dia eu estava falando com meu marido. Como que eu comecei? Eu nunca quis me envolver em obra, né? Mas quando eu vi, eu estava envolvida. Mas sabe por quê? A gente é envolvida por um ambiente. A gente vê todo mundo servindo, tão apaixonado. Você fala, cara, que coisa gostosa. Eu também quero viver isso. E quando você vê, você está envolvida.
E você começa a reproduzir tudo aquilo que você aprendeu. Um bom discipulador, ele ensina o outro a reproduzir de forma natural. Porque é tão apaixonante aquilo que ele faz, que você fala, cara, eu quero fazer também. Eu quero sentir isso que ele está sentindo. Eu quero amar assim como ele ama. Eu quero cuidar assim como ele cuida. Eu quero gastar meu tempo assim como ele gasta. Que esse ano de discipulado seja uma verdade nas nossas vidas. Que não seja apenas uma camisa, apenas uma fala, apenas uma frase, mas que nós possamos gastar tempo discipulando vidas. Ouvindo, aconselhando, olhando nos olhos, gastando tempo e falando como é que você está. Como você está me importa. Eu quero ver você crescer porque, olha, não existe um discipulado forte sem confronto. Não existe. Eu acho que o confronto é um ato de amor. Porque se eu não amo uma pessoa, eu estou pouco me importando como ela está. Se ela está bem, se ela está mal, para mim, estou nem aí. Mas quando eu amo, não existe ninguém que a gente ame mais do que filho. É verdade, não é? E, gente, existe alguém que a gente ame aqui na terra mais do que filho, gente? Filho, né? E você consegue imaginar, você vendo teu filho errando, traçando uma rota totalmente errada, tudo aquilo contrário que você planejou para ele. Você está vendo que o caminho é de morte, que vai dar ruim. Você vai ficar de braço cruzado? Não, você vai ficar de braço cruzado? Claro que não, porque eu amo tanto e saber que o caminho que ele está traçando é de morte, é um caminho de sofrimento. É claro que eu vou confrontar. Meu filho, esse caminho é de morte. Meu filho, esse caminho vai te levar à destruição. Meu filho, não faça isso. Eu vou expor o problema, eu vou fazer ele entender o problema para resolver o problema. Que esse ano você se importe, que você ame, que você cuide. Nós estamos vivendo de uma forma muito individualista. Eu tenho a minha salvação. Eu sou cristã. Eu vou para a glória. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E a sua amiga que está com o filho desviado, algum dia na semana você tirou para jejuar por ela e pela família dela? Isso é discipulado, é se importar, é ensinar, é cuidar. Você está entendendo como nós estamos falhando como corpo de Cristo? Porque se eu amo, eu cuido, eu me preocupo. Eu não sei você, se você já foi confrontado, acordar de madrugada e Deus fala assim, ora por fulano. Eu quero te dizer que da mesma forma, quando eu estou sentada e eu peço para viver, eu quero que você peça agora para o Senhor, Senhor, me acorda nas madrugadas. Me dá nome para me orar. Me dá famílias para me interceder. Me dá nomes para me discipular. Fala para Deus, Senhor, me envia uma jovem. O pastor falou esses dias da gente discipular um jovem. Pede para o Senhor, Senhor, coloca no meu coração o nome de um jovem para me discipular. Eu vou pegar esse jovem, eu vou levar ele no cinema e vou conversar. Eu vou levar ele para a praia, eu vou levar ele para a minha casa e a gente vai conversar. Porque à medida que se estreita o relacionamento, eu começo a ter acessos que antes eu não tinha. Quando eu me sinto amada por alguém, gente, se eu me sentir amada, eu conto tudo e mais um pouco. E como que você vai ter acesso ao coração de alguém para discipular se ela não se sente amada? Ela pouco se sente vista, que dirá amada. Você está entendendo que o nível do discipulado que o Senhor está nos pedindo nessa noite? E eu estou falando isso não é porque eu sou a quarta pessoa da Trindade, não, porque eu também estou sendo confrontada. Esse é um ano onde eu me dispus diante do Senhor a investir a minha vida em discipular outras pessoas, em cuidar de pessoas, em me preocupar com outras pessoas, porque às vezes a gente coloca desculpa num dia corrido, mas a gente consegue tempo para tudo aquilo que é prioridade para a nossa vida. É ou não é verdade, gente? Quarto atributo de um bom discipulador, gerar novos discipuladores, né? Novos discipuladores. Vamos lá, agora eu vou para o próximo. 26. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quer dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e se chamará Jesus.
será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para romper Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. 34. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê vai nascer, será santo, e será chamado. Eu posso imaginar o turbilhão de pensamentos, de emoções na cabeça de Maria. Eu estava pesquisando, e alguns dos livros de estudo dizem que ela tinha, em média, 14 anos. Uma jovem. Mas se a gente trouxer para a nossa realidade de hoje, vamos imaginar aí uma menina de 16 anos, novinha. O anjo aparece e fala: ei, você vai gerar o Filho de Deus. Mas eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? E se a gente trouxer, aplicar para a nossa realidade hoje, quantos novos convertidos na fé entram na igreja, aceitam Jesus, tem um mês, uma semana, 15 dias, estão como Maria, perdidos, sem saber o que fazer? Como que eu vou gerar Jesus no meu ventre? Como que eu vou gerar frutos de arrependimento? Como que eu vou gerar atitudes de Jesus? Nós estamos dentro de uma igreja onde tem muitas Marias aqui perdidas, sem saber o que fazer, porque não se levantou uma Isabel para discipular. Jovens, novos convertidos, que não sabem o beabá do evangelho, e você tem 20 anos de evangelho, conhece a Bíblia de cabo a rabo, já leu ela de ponta cabeça, e quando você sentou para ensinar alguém? Quando que você gastou 1 hora do seu dia para tomar um café com um jovem, para tomar um jovem com uma mulher, um amigo, com quem quer que seja, para conversar, ensinar a palavra, tirar dúvida, conversar, ouvir, se preocupar? Maria era uma jovem de 14 anos, uma nova na fé, vamos trazer assim, né? Aplicando para os tempos de hoje, eu vou colocar ela como uma jovem, uma nova na fé, que acabou de aceitar Jesus, e o povo está falando, e o anjo falou: você vai gerar Jesus. Eu, nova na fé, vou gerar Jesus. Como é que eu vou gerar Jesus? Eu vou gerar Jesus através das minhas atitudes. E eu fico pensando o turbilhão de informação que está passando na cabeça dela, e eu posso imaginar ela pensando: meu Deus, como que eu vou fazer? São muitas renúncias. Eu cheguei aqui, aceitei Jesus, mas como que eu vou viver? Eu tenho aquele negocinho lá no meu trabalho. Como que eu vou me sustentar sem aquele negocinho no trabalho? Como que eu vou fazer? Eu acho que não vai dar. As dúvidas começaram a entrar, o medo. Como é que eu vou sustentar a minha casa? Eu vou sair? Eu vou sair daquele trabalho que é certo? Não é certo, mas é certo? Você consegue imaginar quantas Marias cruzaram o seu caminho? Novos convertidos que não sabem como fazer, bateu o medo, bateu a incerteza. Você acha mesmo que Maria não pensou: será que isso é verdade? Será que isso é coisa da minha cabeça? Quantas pessoas abandonaram o evangelho, novas convertidas, porque pensaram: será que isso é verdade mesmo? Ou fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça? Sabe por quê? Porque não tinha um discipulador para abrir a escritura com ela e falar: olha o que a Bíblia diz. Não é o que eu estou falando, não. É o que a escritura diz. Você está entendendo o nível do discipulado que o Senhor exige de nós hoje? É esse o nível de discipulado. Marias estão morrendo dentro da igreja, porque Isabel não tem se levantado nessa geração. Até quando? Não adianta postar texto bonito, escrever o seu devocional e dizer o quanto você é santo, se você não divide ele com ninguém, se você não ensina ninguém, se você não discipula ninguém. Ei, Isabel, levanta! Tem uma geração morrendo! E o que você vai fazer? Não, eu não quero me envolver com a obra, eu não quero me envolver com pessoas, eu não quero me envolver com célula. Pessoas são chatas, pessoas são difíceis. Beleza, eu sei que são. Você também é? É ou não é? Mas teve uma Isabel que cuidou de você. Teve ou não teve? Eu lembro, gente, que quando eu aceitei Jesus, quantas vezes eu amanheci dia brigando na casa dos outros. Brigando com meu marido, e a pessoa: não desiste, continua, consegue, você consegue. Você consegue entender? Fizeram tanto por nós
E por que esse pensamento tão egoísta de se limitar só ao que Deus está fazendo na nossa vida? Você já parou para pensar que tudo que você vive hoje em Deus, Ele te permite viver para você transbordar na vida de outros? E você está virando um poço cheio de água, e água parada da dengue, gente. A água parada da dengue, você precisa começar a transbordar, transbordar, transbordar. Amém? 45, né? Deixa eu ver que eu já... Além disso, 36, vamos lá. E aí Maria engravidou, né? Vamos para o 36 para a gente continuar a história. Mas olha que interessante. O texto diz que ela ficou com medo, que ela ficou cheia de incertezas. Como nós ficamos, né? Eu tenho medo, como que eu vou seguir esse evangelho que estão me pregando? Como é que eu vou mudar todas as minhas roupas, a minha forma de me vestir? Como é que eu vou mudar a minha forma de ganhar dinheiro? Tu consegue imaginar a Maria pensando nisso? Maria poderia ter pensado nisso. E as Marias que estão aqui pensaram nisso. Mas, olhando o texto, eu pude perceber que o que fez toda a diferença na vida de Maria e o que fez ela engravidar foi porque ela engravidou pelo que ela ouviu. Ela ouviu o que o anjo falou, ela acreditou no que o anjo falou e ela gerou. Você consegue entender que à medida que quando a gente escuta, a gente ouve a palavra que é ministrada no altar, eu acredito, eu tomo posse, eu vou gerar? Seja ela qual for, seja realmente a forma de você não conseguir gerar, você vai gerar. Porque você ouviu, você tomou posse, você acreditou, você vai gerar. As circunstâncias podem dizer ao fim: o meu filho está fora da presença, ele não quer nada com Deus, eu estou desempregado, eu estou passando necessidade. Mas sabe o que a palavra diz? Que o crente ele não vive pelo que ele vê, o crente vive pelo que ele crê. E se a palavra foi liberada, vai acontecer. Se a palavra foi liberada, vai acontecer. Vamos continuar. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, de idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Repete comigo 37. 1, 2... Quando eu olhei isso aí, o anjo, ele sinalizou: olha, você, Maria, nova convertida, eu já te apontei, ó, Isabel, uma mulher madura, uma mulher que já passou tanta coisa no evangelho, uma mulher que conhece tanto a escritura, que vive, sabe, que é apaixonada por vidas, que é uma mulher madura. Ela está gerando e ela pode te ajudar. O anjo sinalizou alguém para discipular Maria. Olha que incrível! E quando a gente joga isso para a nossa realidade, quando nós aceitamos Jesus aqui, tem um monte de anjinho de azul. Você já viu? Ih, não se ligou. Cadê os anjinhos de azul? Levanta aí, anjinho de azul. E vocês estão muito murchos, gente. Levanta em nome de Jesus. Olha os anjinhos de azul. Maria, quando você aceita Jesus aqui, levanta um monte de anjinho assim, ó, de azul. E esse anjinho, ele sinaliza uma Isabel para te discipular. E sabe quem é essa Isabel que vai te discipular? O teu líder de célula. O anjo sinalizou uma mulher madura, uma mulher que iria te discipular, uma mulher que tinha bagagem para te ensinar, para te discipular. Você consegue entender o cuidado de Deus com você aqui na igreja? Deus manda ter anjinho azul para cuidar de você, gente. Tu pode se desviar? Não, está muito fraco. Você pode se desviar? Na Rehobote tem até anjinho de azul, apontando para tu, Isabel. Então você não vai se desviar, amém? Não, gente, vocês estão muito fracos. Você vai se desviar? Isso aí. E aí, trazendo para a nossa realidade hoje, o anjo apontou um discipulador para Maria. E Maria atendeu. Ela falou assim, ó, no 37, né? Deixa eu voltar lá.
Além disso, sua parente Isabel ficou grávida de idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. No 38, Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo aquilo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Ai, eu amo essa frase. Sabe por quê? Quando eu olho a Maria falando isso, eu posso imaginar um discurso de uma mulher que decidiu vencer, que não permitiu que as crises a fizessem parar. Você acha que Maria não teve medo? Maria teve medo, Maria teve incerteza, Maria lutou contra a incredulidade do próprio coração dela. Mas ela falou assim, o discurso de alguém que está decidido a vencer em Deus é: sou serva do Deus Altíssimo. Que aconteça comigo tudo aquilo que foi dito ao meu respeito. Não importa as circunstâncias, não importa o que dizem, não importa o que pensam, porque eu estou decidida a viver o meu propósito diante de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Gente, o anjo sinalizou para Maria, uma discipuladora, e Maria atendeu. Sabe o que está acontecendo? Tem muita Maria dentro da igreja que não está atendendo a voz de Deus. Não é esse discipulador que eu quero. Ela é muito novinha. Eu tenho 40 anos e eu vou ser discipulada por uma menina de 17. Mas você esqueceu que o texto diz que a sua discipuladora, a Isabel que Deus enviou para a sua vida, ela é madura? E maturidade não tem nada a ver com idade, tem a ver com propósito. Deus pode colocar uma jovem de 17 anos para te discipular e ser uma Isabel na sua vida e te ensinar sobre humildade. Às vezes a pessoa fala: não, até me enviaram uma Isabel, mas eu não quero ela. Ela é chata, ela é grossa. Você já parou para pensar que teria que ser exatamente ela? Porque se não fosse ela, não acessaria áreas que outra pessoa acessaria. Tem que ser essa, exatamente essa. Inclusive, deixa eu te falar que normalmente as Isabéis que o Senhor manda para nos discipular não são como a gente quer. Porque você esqueceu que um discipulado forte, ele é base de confronto? É a base de confronto, e o confronto é um ato de... Então, se ela fosse toda mimizenta, tu vai ser confrontado? Então, querida, se um consolidador já te enviou uma Isabel para discipular você, uma célula para você estar, uma célula para você fazer parte, não fica cheia de gracinha dizendo: esse eu não quero, eu quero aquele. É o que Deus enviou. Amém? Porque se você quer viver o propósito de Deus, você precisa se submeter aos desígnios dele. E se ele achou que é ela e acabou. Amém? Amém mesmo? Então vamos para o próximo, 41. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel agitou-se dentro dela. Gente, isso é lindo demais. Olha, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia de quê? Em voz alta, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres. Abençoada é a criança do seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê no meu ventre se agitou de alegria. Quando nós obedecemos o Senhor, quando nós obedecemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito que habita em nós testifica lá. Sabe o que aconteceu? Maria obedeceu, Maria se submeteu, Isabel obedeceu, se submeteu, mas Isabel poderia falar assim: Senhor, agora que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu estou realizando um sonho, eu estou gerando. Senhor, quantos anos eu oro, eu imploro, eu clamo para me gerar, e quando o Senhor me dá esse presente de estar gerando, eu vou ter que gastar tempo com Maria, essa mimizenta, cheia de medo, cheia de não sei o quê.
Mas Isabel estava comprometida em cumprir o propósito dela, que era discipular Maria. E Maria estava comprometida no propósito dela de ser discipulada por Isabel. E quando nós estamos alinhadas com o nosso propósito, o Espírito testifica. E por isso que os bebês se sacudiram. E por isso que eles começaram a sacudir e elas foram cheias do Espírito Santo. Quer ser cheia do Espírito Santo, se submeta. Quer ser cheia do Espírito Santo, se submeta. Ah, gente, essa passagem é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se submeta. Cara, quando eu li esse texto, eu falei, gente, eu não sei se você já passou por essa experiência de você estar numa célula e o seu líder de célula liga para você e fala assim, fulaninho, tá tudo bem? E você cheio de graça, não quero ser discipulado por ela não, chata, me liga toda hora, me manda versículo, pergunta se eu fui para a célula, se eu fui para o culto, que hora eu fui. É ou não é, gente? É, eu sei que é. E aí o que você fala? Não, tá tudo bem. Pô, cara, tá tudo bem mesmo? Porque, pô, eu tô orando aqui, cara, e tu não sai da minha cabeça. Tá tudo bem? E você não tá bem. Mas você não quer falar, né? Que você não quer descer do salto. E aí você fala, não, tá tudo bem. E aí você desliga o telefone e pensa assim, caraca, como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu não estava bem? Será que ele sabe? Como é que ele sabe que agora mesmo eu estava pensando em tomar uma cartela de remédio? Como é que ele sabe que agora mesmo eu estava pensando em sair do grupo da célula? Como é que ele sabe que agora mesmo eu estava pensando em desistir do meu ministério, que eu orei tanto, que eu chorei tanto, que eu pedi tanto? Sabe por quê? Quando um discipulador ele está alinhado ao propósito dele e um discípulo está alinhado ao propósito dele, o Espírito testifica. O Espírito Santo fala assim, vai lá meu filho, liga para ele que ele está quase desistindo. Liga para ele, encoraja ele, fala para ele, não desiste, vambora, vambora, vambora. Não desiste, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita vida para ganhar, ainda tem muita vida para discipular. Não desiste, não desiste, não desiste. Aleluia! E mais um tributo de um bom discipulador, ele é encorajador. Ai, gente, coisa linda. Olha o que diz aqui no 45. Isabel fala assim, Maria naquela crise, Isabel fala para ela assim no 45. Lê comigo, ó. 1, 2, 3. Um bom discipulador, ele encoraja. A pessoa já está toda cheia de medo, já está toda quebrada. Você vai falar, então desiste mesmo, chata pra caraca. Não, discipulador. Você vai falar assim, você é uma benção, vambora, eu vou passar aí. Eu estou sem dinheiro, então vou te dar uma carona. Eu estou sem dinheiro, então vou passar aí e vou dividir meu Uber contigo. Um bom discipulador, ele é um encorajador. Ele fala, você não vai ficar no meio do caminho. A gente vai até o fim. De mãozinha dada, vambora. Não vai desistir. Eu estou contigo. Você não vai desistir. Você está aprendendo o que é discipular? Você está aprendendo o que é ser um discipulador? Discipulador não deixa a vida no meio do caminho. Sabe por quê? A base dele é o amor. E quem eu amo, eu não deixo no meio do caminho. Como é que eu vou para o céu e vou deixar o meu amigo ir para o inferno? Não tem como. Se eu amo, eu me preocupo. Se eu amo, eu cuido. Se eu amo, eu vou atrás. Se eu amo, eu ligo. Se eu amo, eu até pago o teu almoço. Tu crê nisso? Vamos lá. É no 45, né, que eu parei? 46. Maria respondeu, minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão? Me chamarão? Quando nós aceitamos o nosso propósito de discipular, ou de ser discipulado, nós seremos conhecidos em gerações abençoadas. Olha, você pode morrer, vão falar assim, lembra da fulana? Lembra da fulana?
Que mulher abençoada. Ela é uma bênção, ela abençoou a minha vida. Olha, aquela mulher, teve um dia que eu estava assim, sabe? Cara, aquela mulher abençoou tanto a minha vida. Você consegue entender que o teu coração comece a arder em ser reconhecida como uma mulher abençoada? E uma mulher e um homem abençoado, ele abençoa vidas. Ele não está limitado apenas em si, mas ele se contenta em abençoar o próximo. E quando nós abençoamos o próximo, nós seremos reconhecidos de gerações em gerações. 2024 ou 5, gente? 2025 a gente está falando da Maria. Está sendo reconhecida de gerações e gerações. Até quantas gerações você será reconhecida? Até quantas gerações vão falar o quanto você abençoou vidas? Até quantas pessoas vão lembrar dos feitos que você fez na vida de pessoas? As pessoas precisam olhar para você, olhar para suas mãos, olhar para os seus feitos e falar: ai, como eu fui abençoada pelaquela mulher de Deus! Como eu fui abençoado por aquele homem de Deus. Que nessa noite o nosso coração queime por isso. Senhor, eu quero ser reconhecida como uma mulher abençoadora. Que eu abençoe vidas por onde quer que eu passar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? (56) Olha esse 56, que lindo. Essa história é muito bonita, vocês têm que ler. 56, fala assim: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Quanto tempo Isabel teve discipulado com Maria? Quanto tempo? Você pode imaginar, eu posso imaginar, eu até me vejo na mesa com Isabel ali, sentada, conversando. Mas você pode imaginar 3 meses você com a sua discipuladora? Eu posso imaginar conversas muito profundas. Conversas onde ela pôde se expressar, onde ela pôde falar, onde ela pôde confessar. Você consegue, imagina, 2 mulheres dentro de um mesmo ambiente durante 3 meses. Ah, teve muita conversa. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Nesses 3 meses, eu creio que Maria se expressou. E começou a falar para Isabel como ela se sentia. Ah, Isabel, eu só tenho 14 anos. Eu estou comprometida com José. E se ele me largar? Eu grávida. No costume da época, ela seria apedrejada. Tu acha que Maria não falou isso para Isabel? Claro que falou, eu falaria. Tu não falaria, não? Claro. Tu acha que Maria não falou isso? E Maria deve ter falado: será que eu vou morrer apedrejada? Às vezes eu tenho tanto medo. Ah, Isabel. E às vezes eu fico pensando: por que será que José acredita em mim? Ou será que ele acha que eu sou uma mentirosa? Uma mau caráter? Eu começo a imaginar as conversas, esse discipulado de Isabel com Maria. E Isabel sentada ouvindo e começando a ouvir, a discipular, a ensinar. E um bom discipulador, bota aí os atributos de um bom discipulador. Ele discipula dores. Nesses 3 meses onde Maria ficou com Isabel, ela discipulou algumas dores. Ela discipulou algumas dores. Você acha que numa dessas conversas profundas, ela não falou algumas coisas que ela nunca tinha contado para ninguém? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos num tempo de Timóteo. Um tempo de discipulado. E sabe o que a Bíblia diz? Olha, a Bíblia fala assim, às vezes a gente tem esse paradigma, né, de falar assim: não, realmente eu errei, mas eu confessei para Deus e pedi perdão. Provérbios 28:3 diz assim, ó, que quando confessamos para Deus e abandonamos, nós alcançamos misericórdia. Mas abre aí para mim em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Portanto, confessem seu pecado uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam... A oração de um justo tem grande poder e produz grandes... Sabe o que está acontecendo? Deus está colocando uma discipuladora, uma Isabel na sua vida, onde você vai ter mesas profundas e que você vai precisar falar como você se sentiu quando você foi abusada e não contou para ninguém, nem para sua mãe.
De repente, de repente não, certamente Ele já colocou um discipulador na sua vida, homem, e que você precisa confessar para Ele quantas meninas você já destruiu sonhos, e que você falou, não, mas eu já passei pelo encontro, mas guardou, não se permitiu ser ensinável, não se permitiu ser ministrado, discipulado. E nessa mesa de Maria com de Isabel, de 3 meses de discipulado profundo, houve conversas profundas. Houve uma xícara de café onde ela falou e o choro engasgou. E eu não quero falar, mas a conversa foi tão envolvente pelo Espírito que você começou a desnudar a tua alma. E começou a falar para o teu discipulador, naquele dia, discipulador. Naquele dia, meu líder, naquele dia, eu me senti assim, 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 assim. E você vai começar a confessar, confessar, confessar. E o texto diz que quando nós confessamos para o nosso irmão, nós alcançamos cura, gente, em nome de Jesus. O texto diz que quando nós confessamos para o nosso irmão, nós alcançamos. E o que o seu discipulador vai fazer? A oração do justo tem muito poder. O seu discipulador, ele vai orar com você. O seu discipulador, ele vai te ajudar a administrar essa dor e te fazer superar. É discipulador. Ele discipula a sua dor. Ele te ensina a lidar com essa dor. Ele te ensina a digerir essa dor. Ei, o que fizeram com você não define quem você é hoje. Você já conheceu a sua identidade? Ah, mas falaram que você era uma prostituta e que você não servia para nada. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é filha amada. A Bíblia diz que você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. E o discipulador vai começar a ministrar a palavra de Deus para você. E você vai sair dali curado. Esse é o ano de Timóteo. Esse é o ano de discipulado, onde nós seremos ministrados profundamente. Eu não sei como você entrou aqui. De repente você entrou aqui numa posição de Maria, de se permitir ser discipulado. Tem pessoas aqui que falam, eu não quero ser discipulado por ninguém. As pessoas são muito abusivas, entram, invadem. Mas eu não quero ficar com as experiências do passado. Se permita viver o que o Senhor permitiu para você hoje. Seja discipulada, tenha um coração ensinável. E quando eu falo de ter um coração ensinável, de ter um coração que aceita um discipulado, isso requer todos, independente de classe social, independente de postura, independente de idade. Porque você fala assim, não, Suelen, eu tenho 40 anos. Ah, não, 40 não, você tem 40. Eu tenho 60 anos. Eu sei administrar a minha vida, eu sei lidar com os meus traumas, eu sei lidar com as coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu sei discipular as minhas dores. Mas eu quero te dizer que independente da sua idade, independente até da sua postura ou do seu cargo eclesiástico, até nós pastores precisamos ser discipulados. Até nós precisamos ser discipulados e confrontados. Um dia eu falei assim para uma amiga, você tem visto em mim alguma atitude arrogante? Ou que possa parecer soberba, altivez? E ela, não estou entendendo, porque você está falando isso? Não, você não tem que entender. Eu só estou te perguntando, quando você olha para mim, o que você enxerga? E ela, não, nada. Eu falei, olha, eu quero falar para você uma coisa, eu te dou autoridade. Para quando me ver errar, para quando me ver falhar, me corrigir, me reposicionar. Não me deixe errar, não me deixe falhar, eu te dou acesso ao meu coração. Administra, ministra, discipula o meu coração, não deixe eu errar. Sabe por que às vezes a gente está tão envolvida em situações que a gente se perde e a gente acha que o que está fazendo é certo e errado, e às vezes o que a gente está achando que é errado é certo. Então nós precisamos ter um coração ensinável, um coração que é ministrado, para que a gente possa lidar com as nossas dores, para que a gente possa confessar e alcançar a cura. Quantos estão me entendendo nessa noite? Vocês estão entendendo? A discipuladora é aquela que abre caminho. O próximo tópico. O bom discipulador é aquele que abre caminho. Eu vou dar uma resumida porque o texto é muito grande e não dá para ler tudo. Isabel, ela gerou João Batista, não é verdade? Isabel era estéril, queria gerar um filho, Deus deu para ela João Batista, e ela estava super, mega, hiper feliz com João Batista. Mas Maria chegou lá na casa dela, gerando quem? Nada mais, nada menos do que Jesus.
o cara, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você acha que diminuiu aquilo que ela queria? Ela queria gerar João Batista, mas Maria chegou lá gerando Jesus, mas não diminuiu. A felicidade dela não diminuiu, porque o nível de discipulado que o Senhor está nos chamando é um nível de discipulado de pai e filho, de mãe e filho. Olha um exemplo. Às vezes a gente está orando por uma promoção no trabalho durante muitos e muitos anos, e aí Deus dá uma promoção para a gente e a gente é promovida. A gente fica toda feliz. Mas a amiguinha do lado é promovida e o salário é maior. Tem que roubar a nossa alegria? Mas de muitas pessoas roubam. Fala, poxa, mas eu estou orando há tanto tempo, por que a promoção dela é melhor? Por que ela é melhor? Mas Isabel nos ensina que com ela não teve nada disso. Porque ela entendeu que o papel de um discipulado é aquele que abre caminho. Maria estava satisfeita com a porção que Deus deu para ela. Deus deu para ela a porção de abrir caminho, de gerar João Batista, que ia abrir o caminho para o Rei dos Reis. Sabe o que está acontecendo? Nós precisamos entender que nós precisamos andar num nível de discipulado de paternidade. Um pai, quando vê um filho andando, começa a andar o filho. Ele anda, cai, o pai está ali. Meu filho, o que você está precisando? Peraí, não vai cair. Ele está quase caindo, ele segura. Não vai cair, que eu estou contigo, eu estou te discipulando, você é meu filho, você vai andar. E aí o filho começa a dar os primeiros passinhos. Daqui a pouco o filho começa já a andar mais rápido. Daqui a pouco o filho está correndo. Tu acha que o pai vai para frente, botar o pé na frente e falar, para aqui. É só até aqui. Tem que andar do meu lado, se não for, não serve. O pai faz isso? O pai faz isso? Um bom discipulado, ele abre caminho. Você vai discipular alguém na sua célula. Você vai ganhar alguém na sua célula, vai discipular alguém na sua célula. E vai ensinar o beabá. Você vai continuar? Pode acontecer de você continuar líder. E essa pessoa ser levantada como líder. E pode ser que essa pessoa seja levantada como um líder de ministério. Você vai botar o pé na frente? Você vai falar mal? Você vai descredibilizar ela? Você vai fazer isso? Isabel, ela celebrou. Maria estava tropeçando, caindo, mas quando Maria começou a correr, Isabel estava lá, ei, glória a Deus! Isso aí, Maria! Continua! É isso aí! Eu cumpri o meu propósito, eu abri caminho. Eu cumpri o meu propósito, eu abri caminho! Quem sabe a porção que Deus deu se contenta com ela. A gente precisa ter contentamento. O Senhor dá a porção medida para cada um. Eu não posso pegar a porção do outro porque eu não vou aguentar carregar. Deus não me chamou para isso, então eu não vou ter graça para isso. Vai ser fadigante, vai ser cansativo, vai ser chato, vai ser pesado. Mas quando Deus dá essa porção, aconteça o que acontecer, eu estou feliz. Hoje de manhã, o Ralph contou um negócio que eu falei, caraca. Ele falou assim, Su, eu lá no presídio eu tinha uma célula no meu trabalho. E lá nessa célula eu comecei a discipular pessoas. E tinha um rapaz que ele era muito difícil. Tudo ele brigava, tudo ele se levantava. E eu estava ali. E até que, por último, a gente teve um confronto ferrenho. E é muito engraçado que ele falou assim, mas teve um dia que a gente teve essa discipulada de 3 meses. E aí o assunto foi pesado, foi profundo. Ele me contou que ele havia sido traído pela esposa com uma mulher, e ele chorou, e eu falei, caramba, ele é. Mas aí depois o confronto começou a aumentar, ele não aguentou e falou, cara, não quero mais andar contigo não. E ele falou, cara, eu estou aqui, o que você precisar, eu estou aqui. E a vida aconteceu, quando ele começava a andar, dava algum problema, tal, voltava para ele estava ali. Meu filho, não abandona a fé. Continua firme, continua superabundante naquilo que o Senhor te chamou. E moral da história, sabe o que aconteceu? Hoje ele foi convidado para o casamento dele, e ele se tornou um pastor. O Ralph continua sendo um consolidador. É a porção que Deus deu para ele nesse momento. Ele está triste por isso? Ele está feliz, ele estava radiante. Ele falou, Senhor, eu discipulei um pastor. Através da minha vida ele está ganhando uma multidão. Olha que lindo, gente.
Que nessa noite o Senhor gere em nós um coração apaixonado por vidas, um coração que abre caminho, um coração que abre caminho para que pessoas possam expandir no reino, que pessoas possam frutificar, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor?